primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar no seu navegador o lugar para fazer o download. Se vocês procurarem diretamente por Gimage Reader e tudo junto, vamos ver o que ele vai abrir. Ele já abriu esse primeiro aqui, ó, que é um repositório dentro do GitHub. É esse aqui que vocês estão procurando mesmo, releases, né, os lançamentos desse repositório Menizandro /GImageReader no GitHub. Então vocês cliquem aqui. Se não for esse que aparecer primeiro, deve aparecer o repositório inicial, né? Então aqui a gente já está dentro dos lançamentos, mas eu vou voltar ao repositório só para vocês verem como é. Dentro do GitHub você tem o repositório desse programa de código aberto, que vocês podem baixar e instalar tanto no Linux como no Windows e utilizar, né? Então aqui você tem todo o código do programa e aqui no README tem as informações dele. Então primeiro a gente tem aqui um screenshot, né, um print de como funciona o programa no Windows. Daqui a pouco a gente vai ver ele funcionando, as principais características dele. E aqui você tem as opções de instalação. Você tem a opção de instalar, né, pelo código fonte, se você for mexer diretamente no código, o Windows e algumas opções do Linux. Então aqui é só vocês clicarem na página de lançamentos, né, no Windows. Ele vai abrir naquela página que a gente estava antes. O último lançamento, né, o mais recente, é de julho de 2019, é a versão do GImageReader 3.3.1. É isso que a gente vai instalar. Aqui embaixo a gente tem algumas opções, né? Eu aconselho vocês instalarem essa versão 64 bits. É bem provável que o computador de vocês seja 64 bits. Na dúvida, baixe essa. Se vocês tiverem certeza que for 32, vocês baixem a versão de cima. Mas eu acredito que seja a versão 64 bits.exe, é um executável. Eu vou clicar para ele baixar e aí ele instala de maneira muito simples, como qualquer outro programa, né? Que ele já baixou. A gente pode clicar diretamente nele ou abrir a pasta, né? Então eu vou aguardar ele só finalizar definitivamente e clicar para instalar. Pronto. Então aqui ele já está até aparecendo ali o logo do programa. Eu clico nele normalmente com o botão esquerdo. Ele vai abrir a caixa de instalação. Ele abriu aqui, né? Se deseja permitir que ele tenha acesso, você clica em sim. E aí ele abre aqui o assistente de instalação, né? Você pode ir clicando em Next. Ele vai ter os termos de aceitação, né? De licença, que você deve aceitar antes de instalar. Aqui é uma coisa importante. Se você deixar instalado na versão Standard, ele vai instalar com o programa em inglês. Então o ideal aqui é que você mude para essa opção localizada, e ele vai instalar essa versão internacional também, que ele já vai instalar as traduções possíveis, né? E como o seu sistema já deve estar em português, ele já vai reconhecer e instalar em português. Depois disso você clica aqui Next. Aqui é uma opção se você vai escolher qual usuário do seu computador você vai instalar esse programa, mas aqui a gente vai instalar para todos os usuários desse computador. Se você estiver usando um computador compartilhado por outras pessoas e quiser instalar só para o seu usuário, você clica aqui Install Just for Me, apenas para mim. Agora ele vai selecionar onde você vai salvar o programa, né? Aqui vai ficar no padrão mesmo, no arquivo de programas.
E agora ele está instalando tanto o GImage Reader quanto as bibliotecas necessárias para rodar, o Tesseract e as demais bibliotecas que o programa utiliza. Pronto, aqui ele já completou a instalação e a gente pode fechar. Bom, agora vamos ver como é que ele abre e como é que é a cara, né? Como é que é o layout do programa. Vamos ver aqui, ele já está aqui em cima, né? Obviamente ele instalou junto aqui, ó, as definições de linguagem do Tesseract, outras dependências que ele precisa instalar, mas vocês vão clicar aqui, ó, em GImage Reader e ele vai abrir o programa. Pronto, aqui ele abriu pela primeira vez, ele demorou um pouquinho mais. Eu vou maximizar aqui para a gente poder ver. Essa é a cara do programa. E eu não vou fazer aqui um tutorial completo dele, porque nós teremos aula disso, mas eu vou mostrar pelo menos como inserir aqui algumas imagens e PDF e ver como ele trabalha. Então desse lado aqui nós temos a aba onde tem as fontes, né? Onde você vai inserir os documentos que você quer fazer o reconhecimento de caracteres. Você também pode, aqui você tem arquivo, que você vai incluir os arquivos, e você pode também digitalizar direto de um scanner. Ou escolhe as opções e aí você digitaliza direto para ele fazer o reconhecimento de caracteres. Aqui eu vou dar dois exemplos, um com uma imagem JPG e um PDF. Tá? Então primeiro você pode clicar aqui para inserir, né? Você pode buscar os recentes, mas a gente vai clicar na pasta mesmo para ele abrir uma janela de opções. Eu vou aqui em área de trabalho, que eu já separei uma pastinha com os dois materiais. Então vamos fazer primeiro com uma página de jornal que eu peguei na Hemeroteca Digital Brasileira, uma capa do JB de 28 de outubro. Não, perdão, esse aqui é o dia 28 de outubro, não é de 2020, aqui tem só um erro, é de 2010. De 2002, perdão. É o dia da eleição do presidente Lula. Então esse jornal não está com reconhecimento de caracteres, ele é só uma imagem. Tá? Você pode aproximar apertando Ctrl e usando o scroll do seu mouse. Ele é só uma imagem, não tem nenhum caractere reconhecido. Então o que a gente quer fazer é reconhecer para poder trabalhar com os caracteres, com as palavras que tem nessa foto, né? Então você tem algumas opções a fazer. Primeiro, uma coisa importante é a questão do idioma. Então aqui, esse é o botão que ele vai reconhecer a página que você colocou. Então ali ele está dizendo reconhecer tudo. Ele vai buscar nessa imagem todos os caracteres que existem, porém na língua inglesa. Então a primeira coisa que vocês podem fazer é clicar na setinha aqui do lado e optar por outro idioma. Aqui ele já tem português, porque ele já instalou, a gente marcou aquela opção de instalar com as traduções. Ele já reconheceu que esse programa, que esse Windows, ele está em português, e ele me deu a opção de português. Você também pode escolher vários idiomas. Se for uma imagem que tenha textos em mais de um idioma, você pode selecionar. Então eu vou selecionar em português. Disse que não tem o dicionário em português. Ele ainda não foi instalado. Então eu vou clicar em instalar. Aí ele já instalou o dicionário em português. Ok? Se ele não tivesse instalado o dicionário em português, se ele dissesse que vocês não teriam acesso, por exemplo, não tem acesso para instalar o dicionário, vocês teriam que ir para configurações aqui em cima. Ó. Gerenciar idiomas, vocês podem incluir novos idiomas, mas se a gente não tivesse acesso,
Por exemplo, se não fosse o administrador do sistema, vocês poderiam fazer a seguinte opção: clicar em preferências e dentro de preferências colocar caminhos de usuário. Eu já estou aqui como caminhos do usuário, por isso ele já salvou. Se eu tivesse em caminhos do sistema e ele tivesse dito que eu não podia salvar porque eu não era o administrador do sistema, era só vocês mudarem aqui para caminho do usuário, dar OK, e aí vocês conseguiriam incluir os idiomas no seu usuário e não no sistema todo, tá? Bom, aqui nós temos então a página que a gente quer reconhecer. Clicando nessa setinha, nessa folhazinha com lápis, é exibir o painel de saída. Então a gente tem no layout do programa, do lado de cá, o painel de entrada, com a imagem que a gente incluiu. Eu posso apagar, jogar para a lixeira, né? Limpar a lista. E do lado de cá você tem as opções de saída, que daqui a pouco eu mostro como é que ela funciona. Eu vou só, aqui em cima eu posso esconder o painel de entrada das fontes. Vou esconder para ficar maior aqui a imagem da nossa fonte. Então aqui é o modo de reconhecimento. Como esse arquivo é uma imagem, uma foto de um jornal, a gente pode optar aqui por texto sem formatação, porque ele vai buscar encontrar essa formatação. A gente tem uma outra opção aqui que é de um PDF e também de um HOCR, que seria com todos os elementos, por exemplo, do HTML para exportar isso de outra forma. Mas a gente vai trabalhar aqui com texto sem formatação nesse exemplo. Clicando aqui, ele vai buscar reconhecer tudo que existe nessa imagem que tem caracteres. Vamos clicar para ver o que vai acontecer. Aqui embaixo a gente vê o progresso do trabalho e já foi. Então, o que ele fez? Vou voltar aqui para cima. Ele já leu tudo que tinha que ele encontrou nessa página e colocou aqui nas opções de saída. Vocês percebam que está bem reconhecido, né? Jornal do Brasil, O País, segunda edição. Todos os elementos dessa parte inicial estão aqui. Quando chega na parte aqui de baixo, tem alguns problemas, especialmente porque são colunas muito estreitas e eles vão quebrando para baixo, mas isso também tem um jeito de solucionar. Mas ele já conseguiu reconhecer tudo. Só que ainda assim, ele não mostrou para a gente aqui aonde ele reconheceu, né? Então é interessante a gente perceber no reconhecimento quais partes foram reconhecidas. Então uma das opções, eu vou limpar aqui só para descartar, só para a gente fazer de novo. Se eu clicar aqui nessa varinha mágica, ele vai detectar o layout da página automaticamente. Ele vai buscar e marcar nessa página aonde tem textos. Pronto. Ele inclusive deu uma pequena configurada na posição da página. Você pode ver que aqui, que é a parte para você rotacionar a página um pouco, ele deu uma rotacionada para ela ficar bem reta. E ele marcou todos esses boxes de texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o título, mas ele pegou esse daqui, esse é um ponto que a gente pode corrigir. 7, o 8 teve um pequeno problema, por causa de como a foto ultrapassa, ele não pegou o bloco inteiro. 9, olha o 10 também com problema aqui. E o 11. Então ele tenta sempre reconhecer esses blocos de uma forma que tenha sentido para o texto, mas nem sempre é possível. Se eu colocar para reconhecer agora, vai dar alguns problemas aqui, porque ele vai reconhecer passando por cima de algumas colunas, né? O jornal tem esse problema, essa dificuldade. Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos botar para reconhecer só para ver o que acontece. Ó, aqui ele já reconheceu como se fosse uma única linha, Jornal do Brasil, O País, Política. Só que quando chega aqui, nós teremos os problemas dessas colunas aqui.
Deixa eu limpar novamente, descartar. Eu quero, em vez de reconhecer automaticamente, eu quero corrigir esses. Você pode corrigir os blocos que ele já encontrou. Bom, clicando aqui você apaga tudo. Apaga todos os blocos que ele já tinha feito e eu quero fazer manualmente. Então você pode fazer manualmente. Você vai marcar aqui o primeiro. Para você marcar um segundo bloco, você tem que segurar o Ctrl e marcar o segundo e assim por diante. Esse dá mais trabalho, obviamente, mas você consegue ter precisão de que os blocos que você está marcando estão na ordem correta também. Isso para jornal funciona melhor, porque os jornais são formados em colunas assim, né? Então o que você teria que fazer? Teria que ir assim manualmente, é uma das opções. Vamos fazer só esse primeiro aqui e ver como é o resultado. Pronto, marquei esses 12 boxes e vou botar para reconhecer. Agora ficou bem mais correto, porque ele está conseguindo separar aqui, né, cada seção em uma linha. Mas também a gente percebe que, como as colunas são muito estreitas, as linhas aqui ficaram muito separadas. Não vão até o final. Então aqui a gente tem algumas opções. Essa questão com o X, esse elemento com o X, ele remove as quebras de linha do texto selecionado. Então, inclusive tem outras opções aqui. A gente pode juntar palavras com hífen, juntar espaços em branco, preservar os parágrafos. A gente vai manter essas opções e clicar no X, ele vai limpar esses espaços extras aqui. Isso fez com que essas colunas de cá, que eram muito estreitas e não formavam as linhas até o final, agora formam um texto muito mais coerente e com sentido. Obviamente que o ideal é você conferir esses caracteres para ver se está tudo ok, né? E aí você tem algumas opções de saída também. Você pode sempre, claro, corrigir isso daqui. Então eu quero colocar um espaço aqui, né, um parágrafo, o parágrafo aqui, para virar um título, depois das derrotas de 89, 94, 88 e 98, PT elege o presidente. Então eu vou dar um novo espaço. E aí Lula lá, vou dar um novo espaço. Nós temos aqui esse subtítulo, né, no dia seguinte, que vai até votos válidos. Então aqui no dia seguinte, aqui votos válidos aqui. E aí a gente pode dar um enter. E aí começa. Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva é o novo. Ele pegou um ponto aqui no final que não tem. Então você pode corrigir novo presidente do Brasil. Aí pode corrigir, entendeu? Às vezes ele pega alguns erros assim. Esses erros acontecem quando também há blocos muito grandes de texto, né? E aí você pode exportar ele aqui, salvar. E aí ele vai salvar como um texto correto, um texto sem formatação, né? .txt. Eu vou salvar aqui dentro da pasta para a gente poder ver depois. E ele pode ser trabalhado em qualquer outro editor de texto, né? Mas tem uma outra opção interessante. Deixa eu limpar a saída aqui, voltar com as fontes. Eu vou limpar vou incluir uma nova fonte. Dessa vez um PDF. Esse PDF é o PDF do recenseamento do Rio de Janeiro de 1906. Um PDF muito grande, que tem 400 e poucas páginas, que está disponível no site do IBGE. Mas ele não tem reconhecimento de caracteres aqui. Mas ele é um PDF que está bem formatado. Aqui você está na primeira página dele. O que eu quero desse PDF? Eu não quero reconhecer ele inteiro, porque ele tem muitas tabelas, imagens, não me interessa. Eu quero reconhecer uma seção específica, um conjunto de páginas específico, que é uma descrição ali das pessoas que têm mais de 100 anos no Rio de Janeiro em 1906. Então aqui eu posso ter uma outra opção, que é, como ele é um PDF, marcar essa segunda opção. Em vez de texto sem formatação, eu vou marcar PDF.
E aqui ele já está, reconhecer como português. Deixa eu abrir aqui a saída, só para vocês verem que vai ter uma diferença. Mas eu não quero reconhecer ele inteiro. Então, quando eu clicar aqui, já está marcado português do Brasil ou Portugal, né? Português do Brasil. Quando eu clicar em reconhecer, ele vai me perguntar, reconhecer a página atual ou reconhecer múltiplas páginas. Eu quero reconhecer múltiplas páginas porque eu já vi que páginas eu quero antes num leitor de PDF. Então ele vai me perguntar quais são as páginas. Então eu quero da página 223 até a página 248. Quando der OK, ele vai iniciar o reconhecimento. Então ele já foi para a página 223 do PDF, que é a página dos centenários, e ele já está trabalhando. Aqui está 4, 5, 6%, ele está indo, ele vai passando aqui. Esse recurso de reconhecer o PDF, isso geralmente é possível de fazer na grande maioria dos PDFs, até no jornal também é possível fazer, mas o problema do jornal é a quantidade de colunas que tem, que às vezes o programa não consegue compreender a sequência lógica dessas colunas. A grande vantagem disso é que ele abre uma saída para você com muito mais opções de trabalho, que já dá para perceber aqui nas saídas, mesmo ele estando rodando ainda essas páginas, que a gente tem uma organização dessa saída muito mais sofisticada para você trabalhar e inclusive conferir os resultados da saída se são corretos ou não. Eu vou mostrar para vocês já as opções que a gente tem ali. Está quase terminando. Pronto, ele já diz aqui, ó, pronto, o trabalho está pronto. Então o que a gente percebe aqui? Eles deram, o programa ele organiza a saída, são 26 páginas, começando essa é a página 223. Clicando na página 223 aqui, ele vai abrir a página pra gente. Deixa eu minimizar aqui para vocês visualizarem melhor. O que o programa faz? Ele vai marcar os blocos de texto que ele encontrou na página. Então, nesse primeiro bloco de texto, ele encontrou um único parágrafo. Esse parágrafo tem uma linha, e nessa linha tem duas palavras, os centenários. Quando ele entende que a palavra pode estar errada, ele vai marcar em vermelho, porque aqui centenário está sem acento, porque esse é um documento com grafia de 1906. Se você quiser corrigir, é só você clicar 2 vezes e corrigir, né? Mas isso aqui é muito importante. Tem um outro elemento, uma outra ferramenta muito útil aqui desse programa, que é esse botão aqui, que é o botão de conferência dos valores de confiança. Os valores de confiança vão aparecer aqui do lado. Tem 93% de chance dessa palavra estar correta. Os. Mas já a palavra centenários tem 87%, porque ela está errada, ele não sabe, não consegue encontrar ela num dicionário. Mas a gente pode ver que ela está correta aqui. O segundo bloco é um grande bloco com vários parágrafos. Então eu vou clicar aqui no primeiro parágrafo. Eu vou aproximar aqui, clicando Ctrl e aproximando com o scroll lock, com o scroll do mouse. Então ele vai marcar a primeira linha, e aí ele vai botar todas as palavras aqui, ó, o Rio de Janeiro, outrora, aí ele marcou em vermelho porque a palavra está escrita com uma grafia que não está no dicionário dele, né? Considerado, vamos botando para baixo que ele também vai, ó, aqui ele errou, tá vendo? Não é derço, é berço. Então se você apertar, clicar 2 vezes, você pode alterar e dar Enter, e ele já corrigiu aqui. E assim vai, ó, segunda linha, eu vou até minimizar para a gente ir, terceira linha, ok? Ele vai separando tudo, ó, Brasil com Z, ele marcou, possível sem acento, ele marcou. Então ele vai facilitar inclusive a nossa vida aqui para encontrar esses parágrafos e os acertos ou os erros, né?
segundo parágrafo e por aí afora. Então ele tem esse recurso muito bom. Esse só é a primeira página, né? Eu vou minimizar os blocos. São 3 blocos da primeira página, inclusive o bloco com a numeração da página, 147, do documento original. Vou para a segunda página. Deixa eu me afastar um pouco para vocês verem. Então aqui tem a segunda página. O primeiro bloco de texto é o cabeçalho, né? Aqui ele encontrou um elemento gráfico, que é esse traço aqui embaixo. Então ele vai dizer, ó, isso é um elemento gráfico, tá? Não é um texto escrito. O outro bloco, e aí tem o parágrafo com as suas linhas e por aí vai. Então ele é muito útil para a gente poder usar com PDFs e muito eficaz, mostrando para a gente os resultados de saída. Então aqui aqui a gente tem mais opções de saída. A gente pode clicar gravar como texto HOCR, isso quer dizer que ele vai gravar com todos esses metadados inseridos, a posição, a localização de cada um desses caracteres. E nesse outro aqui a gente tem as opções de exportar. A gente pode exportar como um texto sem formatação, pode exportar como um PDF ou pode exportar para ODT, que é um documento de texto livre, né? Usado pelo LibreOffice, mas que também pode ser aberto no Word. Eu vou marcar a opção de exportar para PDF para mostrar mais umas opções para vocês. Aqui você tem algumas opções de DPI, né? Mais da qualidade, mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó, avançado, para você poder incluir nesse PDF metadados. Você pode botar o título, vou botar aqui censo de 1906, Rio de Janeiro, só um exemplo. Quais são os assuntos, recenseamento, palavras-chave, a gente pode botar censo, Rio de Janeiro, centenários, né? Já que esse aqui é até para corrigir aqui, não é o título não, são centenários no censo de 1906. Você pode colocar uma criptografia com uma senha, né? Mas aqui nós temos uma coisa importante, um modo de saída. Vocês podem salvar ele como um PDF, então ele vai salvar somente o texto que está aqui em PDF, ou vocês podem salvar o PDF com sobreposição de texto invisível. Isso é importante porque vocês vão salvar esse mesmo PDF, a mesma imagem, um novo arquivo, com um novo nome, mas agora com os caracteres reconhecidos com um texto invisível no próprio PDF. Eu vou salvar assim para a gente poder abrir e ver na prática, né? Eu vou dar Enter aqui, ele vai perguntar onde, ele está com o mesmo nome, eu vou mudar aqui, vou botar centenários do censo, eu vou salvar aqui mesmo, salvar. Ele está aqui, ó, exportando, ele vai exportar cada uma dessas páginas, incluindo em cada página os textos os caracteres já reconhecidos. O que vai fazer vocês terem um PDF com a opção de busca, por exemplo. Pronto, eu vou abrir agora a pasta, ele já está aqui. Eu vou abrir, eu acho que eu vou botar para abrir no Google Chrome, porque esse é um Windows de máquina virtual, está sem leitor de PDF. Mas, ó, ele abriu. O que tem de diferente daqui daquele outro? É que agora as palavras estão reconhecidas. Vamos copiar e colar para ver essa primeira parte aqui. Copiar. Eu vou colar aqui mesmo, só para a gente poder ver. O Rio de Janeiro de outrora, considerado o berço dos velhos. Você vê que aqui, ó, ainda ele ficou junto. Poderia ter corrigido lá. Porém, está bem correto aqui, está tudo marcado. A gente vai poder, inclusive, buscar, né? Se eu der aqui um Ctrl F para procurar e eu escrever africana, ele vai me mostrar todas as vezes que apareceu a palavra africana nesse PDF, que são muitas.
porque são as centenárias que viviam no Rio de Janeiro, são mulheres africanas que viviam no Rio de Janeiro em 1906. Esse é só um exemplo prático aqui, né? Aqui do lado você vai encontrar todas as ocorrências desse termo. Então esse é um grande uso do Gimage Reader. Vocês com certeza vão poder usar isso muito na pesquisa e na vida acadêmica de vocês. Tem muitas outras opções possíveis de exportar. Vou exportar ele aqui como texto sem formatação só para a gente ver. Mas também você tem algumas opções de trabalhar com a própria imagem. A gente pode inverter as cores dependendo da qualidade da imagem, né, para ficar mais fácil do reconhecimento. Se for um jornal muito antigo, com a qualidade ruim, você pode aumentar o brilho, o contraste e trabalhar com a resolução da imagem também. E também tem essa opção, como eu tinha dito, de você rotacionar. Às vezes a imagem, o jornal, se for o caso do jornal, foi digitalizado sem estar alinhado corretamente. Você pode fazer isso, você pode inverter aqui essas opções. Aqui você ajusta para visualizar melhor e obviamente você dá o zoom. Deixa eu tirar aqui. E aqui também você bota a imagem no tamanho original. Ok? Bom, esse é só alguns usos básicos do Gimage Reader, tá? Eu vou abrir aqui para a gente poder ver. Vou abrir com um bloco de notas para a gente ver que aqui ele colocou todo aquele texto do jeito que a gente encontrou ele, num texto sem formatação, que vocês podem usar para analisar em diversos outros programas.